Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Mecânica da Unifavest, Lages, Santa Catarina. Hoje é dia 29 de abril de 2020. O tema da aula de hoje continua sendo modelagem matemática de sistemas mecânicos e iremos falar sobre a solução do problema do capítulo 3, B.3.1, do livro de Sistemas de Controle, Engenharia de Controle Moderno, do Katsuhito Ogata. Bom, o problema B31. Primeiro vamos ler junto e depois vamos desenvolvendo a solução. Obtenha o coeficiente de atrito viscoso B equivalente do sistema mostrado na figura 3.30. Então, a figura que a gente está se referindo é essa figura que aparece aqui para vocês. Vamos lá. Qual seria a solução, então, para nós encontrarmos o B equivalente? Quando a gente fala do coeficiente de atrito viscoso, ou também chamado de coeficiente de amortecimento, a gente está falando de um único B, de um único coeficiente, que pode englobar os três coeficientes do amortecedor 1, amortecedor 2 e amortecedor 3. Bom, a fórmula para o coeficiente, para o B equivalente, ou a fórmula do meu amortecimento seria, eu tenho a força devido ao meu amortecedor, vai ser dada pelo coeficiente do amortecimento vezes a velocidade. Então, é B vezes, no caso, Bx ponto seria, se fosse num caso geral. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem duas distâncias, então nossos amortecedores estão entre duas distâncias. No caso, x e y, ou y e x. Então, a gente diz que a fórmula do B equivalente, ela é dada pela força. A minha força vai ser o B equivalente vezes os dois deslocamentos, as duas posições. Só que na derivada primeira, porque quando eu falo de amortecimento, eu falo de velocidade. Então, a força do amortecedor é dada pelo coeficiente do amortecimento, ou atrito viscoso, vezes a velocidade. E essa velocidade é dada pela diferença entre as duas velocidades, no caso, y ponto menos x ponto. Esse B equivalente vai ser a soma de B1, B2 e B3. Para a gente fazer essa soma, a gente vai gerar um Z fictício. Então, a gente vai dizer que a gente tem uma posição Z aqui fictícia. Essa posição Z fictícia, ela vai estar na análise tanto de B1 quanto depois de B2 e B3. Então, vamos começar analisando a força que é feita no amortecedor B1. Então, F é igual a B1. Então, a gente tem aqui uma posição Z fictícia, Z ponto menos X ponto. Diferença entre essas duas velocidades. E a força desses dois outros amortecedores é B2, que multiplica Y ponto menos, no caso, Z ponto. Mais, porque os dois estão em paralelo, os dois amortecedores estão em paralelo, B3, Y ponto menos Z ponto. Ok. Então, a gente fez a força para B1 e fez a força para B2 mais B3, que são essa posição aqui, Então, a primeira posição e depois a segunda posição. Beleza. E agora? Bom, agora a gente vai dizer que se as duas forças é a força do amortecimento dos meus amortecedores, então eu vou igualar essas duas forças. Igualo essas duas forças dessa equação 1 aqui e isolo
né? Passo para o lado da esquerda quem tem Z ponto e para o lado da direita quem não tem. E depois disso, o que eu faço? Coloco em evidência Z ponto, então eu vou ficar com B1, B2 e B3 e passo dividindo esse B1, B2 e B3, porque eu quero saber quem é Z ponto, né? Essa parte aqui, então, do colchetes, nada mais é do que B1x mais B2y, que está em evidência, B3y, que está em evidência. E B1, B2 e B3 passou dividindo, ficou aqui embaixo, B1, B2 e B3. Beleza. No segundo momento, se eu fiz isso, então agora eu vou pegar novamente a equação 1, que me diz que a força é dada pelo amortecedor 1 vezes a diferença dessas velocidades, ou seja, o ponto Z, que seria a minha velocidade Z, né, Z ponto, menos a minha velocidade x ponto, ou derivada primeira do meu deslocamento. Então, eu vou chegar aqui, F é igual a B1, Z menos x. B1 que multiplica. Quem é Z? Toda essa parte aqui. Então, eu vou pegar o Z e vou colocar aqui. Menos x. Bom, se eu tenho nessa primeira parte uma fração onde o denominador é B1 mais B2 mais B3, e depois da subtração eu não tenho fração, então eu vou tirar o mínimo. Né? Então, eu tiro o mínimo entre essas duas partes, essa primeira aqui e essa segunda. O mínimo, então, vai ser B1, B2 e B3. Então, B1, B2 e B3 dividido por B1, B2, B3 é 1. Então, eu fico com, em cima, né, seria, vocês verem que a equação 5 para a equação 6, ela já está organizada. Então, eu estou explicando aqui o que foi feito, né, mais passo a passo. Então, vocês vão imaginando, ou vocês pegam uma folha aí e vão escrevendo o que eu estou falando para vocês saírem da equação 5 e chegarem na equação 6. Então, a gente está ali, B1 multiplicando, né, e estamos tirando o mínimo. Então, eu tenho B1, B2 e B3 dividido por B1, B2 e B3. Então, fica 1. Então, multiplico 1 por B1x, fica B1x mais B2y ponto mais B3y ponto. Beleza. Menos B1, B2, B3 dividido por, nesse caso, 1. Então, B1, B2, B3 dividido por 1 é B1, B2, B3, vezes x ponto. É B1, x ponto, B2, x ponto, B3, x ponto. Só que B1, x ponto, eu tinha aqui, ó, menos B1, x ponto, eu corto B1 com B1. B2, y mais B3y, menos B2x ponto mais B3x ponto. Então, vai ficar B2 mais B3, y ponto menos x ponto. Então, é daí que, a partir dessa equação aqui, chegou-se nessa aqui. Simplesmente é tirar o mínimo, né, aqui para tirar o mínimo entre essas duas frações e considerar que embaixo de x ponto tem 1. Ok, se nós chegamos até aqui, então o que a gente vai dizer agora? A gente vai dizer que se a minha força do meu amortecedor, meus amortecedores, né, é dada por essa equação aqui, que está relacionando y ponto menos x ponto, quer dizer que, então, tudo que está multiplicando aqui vai ser o meu B equivalente. Então, o meu B equivalente é dado por B1 vezes B2 mais B3 sobre B1 mais B2 mais B3. Se eu ainda quiser organizar para que fique, né, de uma forma mais clara, eu vou dizer que o meu B equivalente vai ser 1 sobre B2 mais B3 mais B1.
o que eu fiz aqui? Simplesmente eu passei, eu dividi em cima e embaixo, né, por B1 e depois também eu dividi por B2 e B3. Então, eu estou só organizando essa parte para que fique de uma forma mais clara, ok? Bom, pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês é isso. Se vocês não acharem tão interessante, podem deixar dessa forma aqui. Dessa forma, vocês já encontram o B equivalente, que foi o pedido no exercício. Obrigado pela atenção, então, e até o próximo exercício.